Glória a Deus. Tomou posse aí, irmão? Amém. Louvado. Olha o Neno aí, ó. Quem falou que o Neno não vinha? Seja bem-vindo, Neno, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra uma palavra do Senhor no livro de Lucas 13, a partir do versículo 25. Estivemos ali na igreja do Mina pela manhã. E ali também, em uma oportunidade que o profeta teve, né, Deus o conduziu ali a falar de porta, né? Abram-se os portões para o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória, né? E ali na hora o Espírito Santo ele me deu uma direção acerca de porta, né? E Lucas 13, irmãos, a partir do 25. E esse direcionamento, essa revelação acerca de porta, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Depois eu fiquei pensando e mais uma vez, né, eu vi que verdadeiramente a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, a cada momento a mesma palavra ela tem um direcionamento diferente, mas que te conduz à salvação, né? E nós vamos passar por algumas situações, algum aprendizado acerca de porta, né? Lucas 13, todos encontraram aqui? Só falta eu, né? Louvado seja o Senhor. Celular. Irmão, se você tiver celular aí com Bíblia, pode usar à vontade, tá? Tecnologia está aí para isso mesmo. Só não use no WhatsApp, não use no Facebook, no e-mail, nem na mensagem, agora no culto. Amém? Então diz assim, ó, Lucas 13. Vamos pegar a partir ali do 22 para a gente entender um pouco melhor a história. Diz assim, ó, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Algum perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta, dizendo: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Em algumas versões aí pregou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal, que praticam a iniquidade. Agora abram lá em Mateus 7, por gentileza. Só voltar um pouquinho. Em nome do Senhor Jesus. O versículo, acho que é o 13 e o 14, se eu não estiver muito ruim de Bíblia. E está cheio de anotação minha aqui. Aqui, ó. Todos encontraram? Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz assim. Todos encontraram? Está só o Levita. Levita encontrou. Está ajudando a irmã. Aleluia. Diz assim, ó: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. 14. A porta estreita é o caminho difícil, mas leva para a vida. E são poucas pessoas que encontram o caminho. Até aí. Amém? Fazer uma breve oração. Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, eu quero te pedir, Pai, nesse momento que o Senhor venha abençoar, primeiramente, cada família aqui representada, cada pequeno Israel. Pai, talvez alguém aqui entrou cansado, entrou totalmente fadigado, angustiado, desiludido, oprimido, enfermo, Pai. E não apenas enfermidade física, mas psicológica, sentimental, espiritual. E veio aqui, Pai, buscar um conforto,
buscaram um escape no Senhor, Pai. Ou talvez há alguém aqui em nosso meio, Pai, que não veio buscar para si mesmo, mas veio buscar para um ente querido, para alguém talvez no leito de cama, talvez desenganado, Pai, talvez precisando de uma resposta, talvez ali um médico já falou que não vai ter saída para contar os dias, mas nós sabemos, Pai, como diz em Provérbio 16, ali nos primeiros versículos, que o preparar das coisas vem do coração do homem, mas a última palavra, ela vem de Ti, Pai. E no verso 3, fala para nós confiarmos, Pai, as nossas coisas para que nós venhamos prosperar. Confiar em Ti, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero aqui ser usado como profeta, Pai. E te pedir, por gentileza, Senhor. Por gentileza, o Senhor que é um Deus tão misericordioso e santo, o Deus do impossível, onipotente, tem todo o poder, Pai. E onipresente que está em todo lugar, Pai. Então, ainda que eu particularmente não saiba da situação que essa pessoa está vivendo, Pai, e quão onisciente o Senhor sonda o coração e o pensamento, Pai, por gentileza, dê ordem aos teus anjos a respeito dessa pessoa, Pai, e segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a fé dessa pessoa, segundo o teu tempo, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja restituição, Pai, que essa pessoa a partir desse momento ela venha começar a se sentir aliviada, com o peso tirado das suas costas, dos teus ombros, Pai, que ela venha se sentir amada, que ela venha se sentir cuidada, Pai, abraçada nesse momento pelo Espírito Santo de Deus, e queremos dar as boas-vindas para o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que intercede ao nosso favor com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo que nos ensina a orar, o Espírito Santo que traz a revelação da palavra, Ele que nos presenteia com dons espirituais, com frutos que nós precisamos tantos. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, e que o Senhor te repreenda, Satanás, e que a palavra que será lançada, Pai, começando já pela que já foi lançada aqui pela oportunidade do irmão, Pai, não venha ser roubada, Pai. Que a desatenção, a preocupação fique para o lado de fora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra ela venha encontrar um coração amistoso, um coração sedento pela Tua palavra, louco por mudança, louco por conversão, um coração que já não aguenta mais a situação e quer a virada de mesa, e vê no lugar correto, Pai, que é aos Teus pés, Pai. Veio na porta correta, o Senhor é a porta correta, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, não que eu precisa, Pai, apresentar a palavra para Ti, porque foi o Senhor que escreveu, foi o Senhor que inspirou homens e mulheres de Deus, Papai, para fazer com que essa palavra fosse escrita e que chegasse até nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mas eu te apresento, Pai, que o meu achismo ele cai por terra, que a carne ela se cale, Pai. A minha experiência de vida esse momento seja anulada, Pai. E o Espírito Santo ele venha falar tremendamente aos nossos corações, Pai. Que o Espírito Santo ele venha nos conduzir, Pai. Que ele venha ter um trono, Pai, no nosso coração e venha governar. Que nós venhamos estar debaixo do Teu governo, debaixo, Papai, da Tua palavra, da Tua provisão, Pai. Debaixo, Pai, da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o Santo de Israel. Então, irmãos, falamos aqui de porta, de dois tipos de portas, a porta estreita e a porta larga. O livro de João fala que Jesus Cristo, Ele é a porta das ovelhas. Abram-se os portões para o Senhor da glória, e Jesus é o portão da glória. E o entendimento dessa palavra diferente que o Espírito Santo ele me trouxe na manhã, não foi nada combinado, eu nem sabia que eu ia pregar pela manhã. Ultimamente eu estou assim, estou orando, estou estudando, estou me consagrando, estou lendo a minha palavra diária ali, estou deixando que o Espírito Santo venha conduzir. Amém? Não que eu não gosto de fazer um esboço, trazer às vezes uma coisa mais direcionada, às vezes até pelo aquilo que eu estou vivendo, mas às vezes é melhor a gente deixar o Espírito Santo realmente na liberdade. E ele ali me trouxe um entendimento acerca de porta. Quando fala de porta estreita, fala sobre o quê? Sobre medidas, fala sobre altura, sobre peso, sobre profundidade. Fala por diversos atributos para que
a pessoa ou algo que vai passar por essa porta consiga passar por essa porta. E esses atributos, essas medidas, essa altura, essa profundidade, me fez lembrar do que diz lá em Isaías 28, versículo 10. O que diz lá, pastor? Em Isaías 28, versículo 10, ele diz que é mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é preceito sobre preceito. Então, para nós passarmos por essa porta estreita, essas medidas, esse peso é chamado de mandamentos, é chamado de regras, é chamado de preceitos. Para passar nessa porta estreita, essa porta chamada Jesus Cristo, não é de qualquer maneira. É preciso estar alinhado com os pré-requisitos para se passar nessa porta. De contrapartida, na porta larga, passa qualquer coisa. Até usei o exemplo aonde passa boi, passa boiada. E as coisas de Deus não é assim, onde passa boi, onde passa boiada. Porque entra aí o espírito do nada a ver. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Não, não tem problema. Não, a cervejinha é sem álcool. A cerveja é sem álcool, né? Jesus bebia vinho, né? Então, às vezes, não é o ato, não é apenas, aliás, a quantidade, mas sim o ato de você fazer algo que desagrada a Deus. Porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, não tem mentira branca, não tem mentira negra. Às vezes as pessoas elas usam de subterfúgios, de artifício para justificar um pecado. O que é isso? Não, eu menti porque a confusão, a discussão estava indo para um grau, para um nível, para um patamar. Se eu não falasse aquilo, não ia ter como. E às vezes nós devemos passar por algumas situações para que a nossa vida venha estar modelada na medida, na estatura, na altura, na profundidade correta para nós passarmos por essa porta estreita chamada Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém? Amém? Então é necessário isso. E o Espírito Santo ali, ele foi trazendo esses exemplos que eu nem tinha imaginado, nem tinha pensado. Né? Porque quando a gente fala de porta, é simplesmente porta estreita, que é chamada Jesus Cristo, e a porta larga. E às vezes a gente não percebe em coisas pequenas. As coisas pequenas é as que fazem mais diferença em nossas vidas. As coisas pequenas, elas separam pessoas. Olha que interessante. Mas as coisas grandes, as coisas sérias, elas unem pessoas. Eu vou dar um exemplo bem básico. Às vezes, isso já aconteceu comigo no passado, e eu tenho certeza que você vai se identificar. Já teve pessoa que eu parei de falar, que eu não falava por algum tempo, e aí as pessoas, mas por que você não fala para fulano? Sabe que eu não sei? Tem tanto tempo que eu nem lembro porque que eu falei com essa pessoa, não falo mais com essa pessoa. E aí depois, quando eu ia me recordar, putz, foi uma coisa tão besta. O que é isso? As coisas bestas, as pequenas, separam as pessoas. Agora imagine que tem alguém enfermo, passando por alguma situação difícil. Essa situação, ainda que seja mal aos nossos olhos, ela acaba fazendo o quê? Unindo as pessoas. E às vezes, para nós nos adequarmos nessas medidas para passar pela porta estreita, nós não abrimos mãos de coisas pequenas, que acaba virando coisas gigantes. Imagine aqui, se nós estivermos numa linha reta, eu já dei esse exemplo, numa linha reta, e eu falar para você, você vai ter que jogar essa bolinha de gude aqui para ela ir certinho, até o fim lá. Se você começar aqui, quando for na segunda cerâmica, o desvio vai ser pequeno, vai ser um dedo ou menos. Mas esse pequeno desvio de milímetro, na hora que chegar lá no final, ele vai estar em metros. O que isso quer dizer? Talvez o nada a ver, o espírito nada a ver, o que todo mundo faz, o que está na moda, está te tirando da presença do Senhor e está fazendo com que a sua medida, a necessária para passar pela porta estreita, vai fazer com que você empenhe e você não passe por essa porta. E aí, se você não vai ter a medida correta para passar pela porta estreita, e essa porta estreita chamada Jesus Cristo, qual que vai ser a porta que vai sobrar para você passar? A larga. Mas aqui eu tenho certeza que tem homens e mulheres de Deus que estão caminhando e fazendo de tudo para que as suas medidas fiquem adequadas, para que o seu peso, a sua profundidade fique de acordo com a porta estreita para passar. Amém?
Ou eu estou enganado? Porque se não fosse assim, vocês estariam no lar de vocês. Vocês estavam assistindo lá o finalzinho do jogo do Corinthians. Vocês estariam talvez ali assistindo alguma outra programação. Ou estaria talvez descansando dentro de casa. Porque afinal você trabalhou a semana toda e você tem o direito de descansar. E todos têm. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 30, versículo 19: eis que eu tomo os céus e a terra de testemunha contra vós. Coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí Deus, ele é tão maravilhoso que ele fala: escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. E esse escolher a vida, ele está dizendo para nós: olha, as medidas corretas para o sucesso, o peso correto para se passar pela porta estreita, é ouvir a minha palavra. E não apenas ouvir a minha palavra, mas se esforçar para que essa palavra verdadeiramente ela vire uma ação na sua vida. Porque em João 8,32 diz: conhecei a verdade vos libertará. Isso realmente é uma verdade, mas é necessário que nós permaneçamos na verdade, que nós vivamos a verdade, porque senão a gente vive um evangelho só de ouvir falar, e não vive um evangelho de poder, de maravilha, de milagre, de resultado, de salvação. E aí as batalhas vêm de novo, e aquela lição, aquela medida que era para nós termos já está ali na ponta da caneta, nós não temos ainda, e nós sofreremos de novo. E aí o texto ali de Lucas 13, 25, ele fala que o dono da casa, o chefe da casa, ele vai fechar essa porta. Esse chefe da casa, esse dono da casa, é Deus. E quando ele fala que ele vai fechar essa porta, é quando vier o arrebatamento. Quando o juízo vier. E aí não vai ter mais como. Não vai ter mais como as pessoas passarem por essa porta. E ele fala, muitos vão bater. E vai falar: olha, você pregava, você evangelizava, você me convidou, eu até cheguei aí. Olha, você fez isso, você fez aquilo. E ele vai falar assim: olha, eu não te conheço, não sei de onde você vem. Mateus 7, 21 até o 23, ele fala assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, está disposto a ter as medidas, de uma forma assim metafórica, mas fazendo uma ilusão, a atender os mandamentos, não está disposto a atender os preceitos, não está disposto a, vamos dizer assim, a pegar o código de ética de Jesus e praticar o codec, aquele que todo empresário, quando entra numa empresa, ele pega e recebe. Aqui é assim, tem que vir com esse uniforme, o seu horário vai ser esse, aqui vai ter horário de almoço, o seu salário vai ser esse, a sua ferramenta vai ser essa. E você sabe que tudo aquilo é necessário porque existe um protocolo a ser seguido e tem ali a segurança do trabalho, você tem o seu direito e você tem os seus deveres. E aí nós não queremos nos enquadrar nas medidas exatas para que nós possamos aí sim entender e viver aquilo que está escrito em Apocalipse 2:10, que diz: se permanecer de firmes até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E permanecer firme até o fim significa se esforçar para passar pela porta estreita. Você pode dar um amém em nome do Senhor Jesus? Hoje não é uma pregação que o Espírito Santo está puxando a nossa orelha. Não é exortação, como diz na Bíblia. Ele não está botando o dedo na tua cara. Não, ele está falando: é isso aí. Carinha feliz para vocês, sinal de positivo. Vocês estão entendendo, vocês estão se esforçando, as suas medidas estão começando a ficar correta, a sua altura está começando a ficar adequada, o seu peso está quase o peso certo, mas não pare, é como se fosse, vamos dizer aqui, um regime, como se fosse ali, você pegasse uma receita e falava: eu preciso do regime, não apenas para um resultado estético, mas sim para um resultado da saúde,
para a longevidade, para que eu viva melhor, para que eu faça as minhas coisas diárias, da minha rotina melhor, para que eu não suba 2 lances de escada e fica parecendo que corri uma maratona, para que eu não pegue algum peso e já dá aquela dor nas costas, eu fico a semana toda. É mais ou menos isso, para que você não passe por aquilo que não precisa você passar, não leve a cruz que não tem necessidade de você levar. Cristo, ele já disse: o meu fardo é suave, o meu jugo ele é leve. E às vezes nós insistimos em carregar peso que não é nosso, carregamos cruz dos outros que não é nossa. Isso não quer dizer que você não pode ajudar um irmão, uma irmã, uma necessidade. Não, não é isso. É simplesmente você apertar o cinto e ficar na medida correta. É você pegar e ter a noção que vale muito mais a pena nós entrarmos por essa porta estreita que conduzirá a gente para a salvação, do que às vezes por uma coisa simples nós não passarmos, ficarmos emperrados. Imagine só, por uma coisa simples, ficarmos emperrados e não passar pela prova, ou melhor, pela porta. Imagine. Então, como eu disse, o Espírito Santo, ele está dando sinal de positivo. Continue, meu irmão, continue, minha irmã, nessa pegada. Continue vindo para os cultos, continue fazendo suas orações na sua casa, continue lendo a palavra que Deus deixou para nós, que é Jesus Cristo em letrinhas, continue se dedicando, continue fazendo bem, sem importar a quem, porque isso é bíblico. A palavra do Senhor fala em Tiago 4,17, que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, toda vez que você pôde ajudar alguém de alguma forma, e você não fez, você pecou. Então é necessário que nós venhamos ter esse entendimento. Porque Jesus, ele virá como ladrão da noite. Está avisado. Ele vai pegar de surpresa só aquele que não vigiar. Ele vai vir, não sei quando. Se eu vigiar, se eu estiver firme até o fim, ele não me pega de surpresa. A hora que vier, estou pronto. O ladrão vai vir. Opa! Vou vigiar a minha casa, vou fazer campana. Então, a hora que ele vier, ele vai encontrar eu, não vai encontrar a casa vazia. E assim vai indo, em nome do Senhor Jesus. E essa porta, ela é a porta correta de se passar. A porta estreita e não a porta larga. Às vezes nós vemos aí muitas portas largas, em todos os sentidos. Não apenas falando de espiritualmente, de igrejas ou de ministérios, ou de religiões, mas nós vemos portas largas dentro da nossa empresa. O que seria uma porta larga dentro da nossa empresa, pastor? Não entendi mais nada. Aquele esqueminha por fora, sabe? Aquela moedinha que você tem orado: Senhor, estou passando aqui, me enrolei nos cartões, é verdade, fui eu, o problema é meu, mas eu preciso de dinheiro a mais. Aí aparece uma oportunidade que não tem nada a ver com Deus, e você fala: isso é resposta de oração. Não, irmão. Isso não é resposta de oração, isso é laço de Satanás. Não é. Não é. Se Deus ele te abriu a porta para você, ele vai te honrar. Mas para ele te honrar, tem algo que precisa você fazer. Que é o quê? Se qualificar, não chegar atrasado, não faltar, não fazer o serviço com a cara assim, ó. Tá louco, tem que ir para aquele inferno de novo. Não acredito que vou ter que ir para lá. Um dia o Espírito Santo ele me corrigiu, meu, com isso aí, sabia? Eu chegava em casa, estava num projeto, né? Eu trabalho como consultor de negócio, estava num projeto punk, cliente difícil, porque o ser humano é difícil, meu irmão. Difícil, e eu chegava em casa assim, ó. E aí, amor, como foi? Nem me fala. Não fala nada, não. Aquele inferno, tá assim, tá assado. E meu filho, o Gustavo, sempre ali ouvindo, né? Aí deu um estalo. Como é que eu vou falar para ele, quando ele tiver maior, para ele trabalhar, para ele se esforçar, para ele vencer na vida, se eu estou falando que trabalho é um inferno? Inconscientemente eu falo: Senhor, você está me mandando para o inferno? Não vou para o inferno, não. Isso não acontece na nossa vida? Então eu me corrigi, irmão.
para analisar, às vezes, coisas simples. É um inferno. Não, se Deus lhe deu, lhe abençoou. Glória a Deus, aleluia, é bênção. Sirva o seu patrão como se estivesse servindo a Deus, porque essa porta é a porta que Deus te deu. E talvez ali ele vai usar o trabalho para modelar a sua estatura, o seu peso e a sua largura, para que você venha passar pela porta principal, porque a porta principal aberta não é um emprego, não é o casamento, não é uma cura, e sim você passar pela porta estreita. E essa é realmente o sentido das coisas. A palavra do Senhor fala que se nós, o homem que espera simplesmente as realizações desse mundo, é um infeliz. Então, se eu esperar apenas as realizações desse mundo, desse momento, eu sou infeliz. Eu já desagradei a Deus. As minhas medidas estão erradas. O meu peso está errado. A minha altura não vai passar. Se você andar na Marginal, tem lá viadutos, placas informando altura máxima X. Quantos já viu acidentes de caminhões com baús que passou e não prestou atenção e arrebentou ali o baú, porque estava na medidas erradas? Não vai ter jeitinho. Se nós não acertarmos a nossa medida, na hora que o Senhor for julgar, que Ele for separar os bons dos ruins, as cabras da ovelha, como diz lá em Mateus 25, a partir do 31 em diante, não adianta você murchar a barriga e fazer assim, ó. Não adianta, porque não vai passar. É necessário estar com a medida correta. Outro exemplo de porta larga. Está jogando uma bolinha futebol, nada contra, viu, irmão? Quem joga futebol, uma bolinha, é bom você jogar mesmo, cuida da sua saúde, embora a Bíblia fala que o exercício físico é bom. Mas o exercício espiritual, ele é melhor que o físico. O que a Bíblia está falando com isso? O que Cristo está nos ensinando? Você pode praticar um esporte, não tem problema. Mas que a sua prioridade seja oração. Que a sua prioridade seja a leitura da palavra. Se for para escolher entre os dois, faça o exercício espiritual. E ali, irmão, você jogando uma bola, não tem problema. Seja luz, seja sal. Esse dia está até conversando com o irmão George. Eu falei assim, meu amigo, não adianta eu estar jogando bola e chegar lá e estar arrumando uma briga, arrumando confusão. Os outros vão olhar e falar assim, olha aí, as medidas dele, o peso dele, a profundidade, é para passar na porta larga e não na estreita. E aí, se for para seguir a Deus desse jeito, é melhor não seguir. Porque o que acontece às vezes é isso, irmão. Além de nós não se esforçarmos de ter as medidas corretas para passar pela porta estreita, consciente ou inconscientemente, nós atrapalhamos aqueles que poderiam começar a ter as medidas ou que estão se esforçando para tê-las. Às vezes, não estou falando que você faz isso, mas às vezes pode ser. E às vezes uma coisa que para você é simples, para outra pessoa é um absurdo. Quer um exemplo simples? O cara entrou, nem deu uma paz do Senhor. Me viu num trem, nem me cumprimentou, virou para o outro lado. Naquela igreja eu não volto mais. Se lembra lá da teoria do shopping da igreja, né? Todo mundo conhece a teoria do shopping da igreja? Então não precisa contar de novo, né? Vocês estão até contando por aí, né? É isso aí, meu irmão. Sabe não? Depois eu conto para você no particular, profeta. Senão o pessoal vai falar assim, é um pastor com essa conversa de novo. As irmãs também não sabem. Então eu vou contar. Quem quer que eu conte aí? Olha lá. Então, atendendo a pedidos, para que as pessoas entrem na medida correta, para que entre no peso correto e na altura correta, eu vou te falar. É mais ou menos assim, irmã. A gente vai no shopping, né? Aí no shopping lá nós vemos N coisas que não nos agrada. Porque não agrada a Deus, logo não nos agrada. Né? Homens e mulheres seminus. Ou é só no shopping que eu vou que tem isso? Casal que não se condiz com a palavra de Deus. E ali quase se comendo, literalmente falando. Né? Vamos com os nossos filhos, gastamos dinheiro que não temos. Porque a gente está no shopping, a gente precisa mostrar para alguém que a gente está por cima. Então a gente sai lá com a promissória, né?
fica babando assim, ó. Hoje eu não tenho dinheiro, mas essa bota eu busco semana que vem. Vou buscar. Essa aqui a vizinha não tem ainda. Não, esse tênis aqui de 25 mola ninguém tem, esse vai ser meu. Inclusive eu vou lá entrar, eu vou provar, vou falar pro vendedor, guardar, esconder, tirar da vitrine, que vai ser meu. Quantos faz isso? Já foi lá e desejou algo, já entrou em uma dívida que não tinha, já foi no shopping, viu alguma situação dessa, pessoas seminuas, com comportamento que não condiz, que talvez você fale assim, poxa vida, aqui nem parece ser um lugar de família, e não é mesmo, né? Ou casais que não condiz com a Bíblia, só eu que vi isso lá? Não, né? Mas, irmão, assim mesmo, você indo pro shopping, gastando dinheiro que não tem, ali doido para matar a vontade da carne, vendo coisas que não agradam a Deus, saindo às vezes até endividado, depois se arrepende, poxa vida, o cartão já tinha estourado, eu ainda caí nessa, e eu falei que não ia cair. A gente sempre está apto a voltar para o shopping, sempre volta no shopping, não tem problema, né? Agora a igreja, o irmãozinho não tocou louvor que queria, vixe, nessa igreja eu não volto mais. Não, a irmã ali não me deu a paz do Senhor, sabia que ela estava com alguma coisa comigo. Não volto mais, não quero saber, tem um monte de igreja aqui, não volto mais. O que isso quer dizer? Para as coisas do mundo, as coisas não espirituais, vamos dizer assim, que de certa forma é espiritual, nós temos total tolerância. Tudo é aceitável, né? Não, cada um no seu quadrado, Deus deu a vida para cada um. E aí quando entra a parte que realmente importa, que é as coisas de Deus, nós somos intoleráveis com as coisas, com as pessoas e com as instituições. Você já parou para analisar? Quantas pessoas você conhece que deixou de estar no caminho do Senhor, de estar procurando ajustar as suas medidas por alguma situação dessa? Aquela igreja ali é só fofoca. Aquela outra ali é só dinheiro. Aquela outra ali é só saldo não sei o que lá. A outra ali é o óleo de não sei o que lá. A outra ali não tem nem ministério de louvor. A outra ali é só canta com umas tiazinhas lá. Vencer, não aguento mais. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Eu já ouvi um monte de vezes. E aí a palavra do Senhor fala para nós, fazemos para as pessoas o que nós esperamos que ela faça para nós. O que é isso? Cria em você a mudança que você espera nos outros. As suas medidas às vezes estão erradas e você acha que é a medida dos outros. É o seu peso, é a sua altura, é a sua profundidade que não está correto. Aí diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus: você está tentando tirar um cisco do olho do teu irmão, só que tem um saco de cimento no seu, uma trave. Não é assim? As medidas corretas estão no preceito sobre preceito. O peso correto está no mandamento sobre mandamento. A altura, a profundidade correta está na regra sobre regras. E é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando falo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é só na palavra. É um pouquinho aqui em todo o departamento da nossa vida. Na área financeira, saber fazer uma administração correta, não gastar mais do que ganha. Na área sentimental, perdoar, liberar perdão, ter um relacionamento maduro, sadio, dentro de casa, sendo coluna, sendo sal, sendo luz, no trabalho, sendo um exemplo de funcionário, buscando a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. É dessa maneira. É isso que a palavra está dizendo. Aí talvez você fale, você está falando, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Você também já não sabe o que eu vivi? Mas o Espírito Santo, ele sabe o que eu e o que cada um que aqui está já viveu, vive e ainda vai viver. Porque ainda quando nós éramos de forma informes, vamos dizer assim, ele já sabia todos os dias das nossas vidas, já estava escrito. Ele nos sonda, nos conhece e nos ama. Em 1 Coríntios 13, 10, 13, eu sempre inverto, diz que toda situação que nós passamos são mundana,
são temporais. E Deus, Ele não permite nada do que nós podemos suportar, nada acima. Então essa situação que nós estamos vivendo, que você está vivendo, talvez que eu esteja, não é motivo para jogar toalha. Não é motivo para chutar o pau da barraca. Não é motivo para falar assim, dá vontade de sumir, desaparecer. Não, não é motivo para desistir. E Ele nos ama tanto que lá continua. Ele é tão fiel que Ele nos dá o escape. Talvez Deus, Ele já te deu o escape para essa situação e você não enxergou. Por quê? Porque os seus olhos, como o irmão falou aqui, está na cobra, na picada, na situação, e não está em Deus. A cobra está me picando. Muitos vão pensar que você vai morrer. Muitos vão te julgar, está picando por causa disso. Verdadeiramente esse homem é um homicida, um assassino, porque a víbora o picou. Não é? Talvez vão te julgar, porque falar de você é fácil. Difícil é ser você. É diferente. Só quem está dentro da casa sabe o que acontece nela. Só quem está no personagem sabe o que ele está vivendo. E o Espírito Santo, ele tem esse poder. Não apenas de saber e simplesmente ficar apático, sem fazer nada, mas simplesmente de saber e falar, estou aqui, conte comigo, deixa eu ajustar essa medida, deixa eu te dar a ferramenta em nome do Senhor Jesus para que você fique no peso certo, para que fique na altura certa, na profundidade correta, porque eu te amo. E você vai passar por essa porta. Quando você vai passar por essa porta, diga amém, aplauda o Senhor. Louvado seja Deus.